Meus amigos, acabou agora há pouco em Belo Horizonte, na Arena Independência, o jogo América Mineiro 0, Atlético Goianiense 0. Um jogo bem fraco tecnicamente, muito ruim de se assistir. Na verdade, pouco futebol demonstrado pelas duas equipes. Pouquíssimas chances criadas e as que foram criadas foram chutes de fora da área. Chances reais de gol mesmo, praticamente nenhuma ou nenhuma. E acende uma luz muito vermelha, né, na equipe do Atlético Goianiense, que começou bem o campeonato, pontuou bem, esteve ali a maior parte do campeonato no meio da tabela, figurou algumas vezes na primeira parte da tabela, quando caía ficava ali sempre ali 11º, 12º, muito próximo ali do 10º colocado, mas que de um tempo para cá foi caindo muito futebol, deixou de pontuar, né? E as equipes que são maiores foram se reforçando ao longo do campeonato, foram ganhando pontuação e o Atlético foi perdendo espaço, perdendo força, muita troca de comando durante o campeonato. Eu não gosto disso, eu acho que esse, na minha opinião, é um dos poucos defeitos que tem o presidente Adson Batista, né, do Atlético, que faz uma excelente administração, a gente não tem o que reclamar disso aí. Mas nesse ponto de trocar treinador, ele troca muito e, na minha opinião, algumas vezes de maneira equivocada. Já foi equivocado lá atrás, quando trocou o Jorginho, né? Tirou o Jorginho por algum desentendimento. Muito se fala que por questão de querer intervir na escalação, na maneira como o time deveria jogar, e o Jorginho, por não aceitar isso, né, eles acabaram entrando em atrito e saiu. E aí traz Eduardo Barroca, que começou bem, né, deu um gás ali para a equipe, mas depois a equipe perdeu força novamente, e aí troca pela comissão permanente. A equipe volta a dar uma respostazinha ali em alguns jogos, em outros jogos vai muito mal, fica oscilando muito, né? Oscila muito a equipe do Atlético. Aí traz o Marcelo Cabo, quando parecia que a comissão permanente já não estava dando resultado mais, traz o Marcelo Cabo e aí em 2 jogos o time não apresenta um bom futebol, não apresenta melhoras, não apresenta evolução, o que deixa claro que não é comando técnico. Quando 4 treinadores passam pela equipe no intervalo de 10 meses, 9 meses aí de um ano, ou seja, na média um treinador a cada 3 meses, você não tem como ter uma sequência de trabalho, você não tem como organizar o clube, organizar o time e dar um padrão de jogo, um esquema tático, não tem como fazer isso. Ainda mais num calendário como o nosso, que você tem jogo em cima de jogo, rodadas que são adiadas devido a jogos das datas FIFA, das seleções, e aí encavar outros jogos, você não tem tempo de treinar, então fica muito complicado, né? Fica claro que o elenco do Atlético não é bom para a Série A, não é um elenco bom para a Série A, não é um elenco de Série A, esses jogadores que estão. Tem boas peças individuais, mas tem muita carência, né? Falta um camisa 10, né? Um meio de campo, na verdade, criativo, que não tem para essa bola chegar. Mas às vezes a bola, de vez em quando chega no ataque, não tem atacantes para empurrar essa bola e fazer gol. O Atlético sofre muito com isso. O seu ataque é inoperante. É o pior ataque, na verdade, da Série A. É pior até do que o ataque da Chapecoense, que é o pior time da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Então, quando a equipe é uma equipe pequena, não tem um elenco bom e o seu ataque também não aproveita as chances que tem, é muito complicado. É muito complicado. Então, assim, o Atlético tá praticamente na zona do rebaixamento, né? Tá a 3 pontos na zona do rebaixamento, mas com um jogo a mais. O Bahia joga amanhã contra o Sport. É em Recife, mas se o Bahia vencer, o Bahia iguala o número de pontos do Atlético, vai a 39, e aí iguala o número de jogos em 32. Só que ele passa o Atlético em número de vitórias, ele vai ter 10 vitórias e o Atlético 9. E aí o Atlético passa então a abrir a zona de rebaixamento. E no momento de decisão, no momento em que a Série A vai se afunilando, faltando aí 5 rodadas para o Atlético, faltando 6, né?
porque ele tem 32 jogos. Aí o que é pior, o seu concorrente, Juventude, também tem 32 jogos, no mesmo número de jogos. E o Bahia, que joga amanhã, se caso vencer, vai a 39 pontos. Ficaria ali Juventude, Atlético e Bahia com 39, todos com 32 pontos. Só que Bahia e Juventude com um saldo melhor, né? O Bahia teria uma vitória a mais e o Juventude um saldo melhor. Então, assim, fica muito complicado para o Atlético essa situação. À medida que você vê aí o São Paulo vencer, você vê o Santos aí vencer e dar uma escapulidinha, já tá 3 pontos acima. E aí você vê que aquele empate contra o Santos no final de semana, aqueles 2 pontos, fazem uma falta. Os pontos que perderam dentro de casa, empatando com equipes concorrentes, né? Empatou com o Sport Recife, e aí depois lá em Recife perdeu. Então, assim, ele perdeu pontos para muitos concorrentes direto no rebaixamento. Ele perdeu pontos em casa, pontos importantes que não poderia perder. Tinha que aproveitar esses jogos em casa contra essas equipes para fazer a pontuação e não fez. Aí agora entra na zona de rebaixamento, né? Tá ali na beira da zona de rebaixamento, num momento complicado, numa fase delicada de afunilamento, né, da competição, e vai ser complicado essa reta final, né? À medida que tem um jogo a menos, mas o jogo a menos é contra o Flamengo, né? Então, assim, o que é muito difícil, independente do Flamengo, vai ser lá mais pro final, após a Libertadores, mas o time reserva do Flamengo, por exemplo, faz frente contra muitos times aí do Campeonato Brasileiro. Então o Atlético tem que ficar atento com essa luz, com essa posição aí, acende a luz vermelha, de muita atenção, muito perigo. E fica claro, né, que algumas decisões da diretoria, do presidente aí, essas trocas de comandos exageradas, na minha opinião, não foram benéficas. A reposição dos atletas que perderam, né, durante o ano não foram à altura. Perdendo o Nathan Silva, o Atlético Mineiro solicitou o seu retorno e não teve outro zagueiro à altura. Aí perdeu o Renato Kaiser no Campeonato Goiano ainda e não conseguiu contratar um outro atacante à altura. Já tinha perdido o Wellington Rato, né, que foi o destaque do ano passado. Não repôs a altura esse ano. Perdeu o Marlon Freitas durante boa parte do campeonato com lesão e ele voltou agora. Ainda está sem ritmo de jogo, está tentando se encontrar. Teve problema de indisciplina do jogador William Maranhão. Então, assim, alguns problemas que afetaram aí o Atlético, e ele não tem um elenco recheado para poder suprir essas ausências aí. E passa por essas dificuldades. E então, assim, vai ser uma reta final muito complicada para o Atlético. Ele tem agora o Ceará sábado em casa pela frente. Tem que vencer esse jogo de qualquer maneira. Não pode nem pensar em empatar. E aí torcer para outros resultados, né? Torcer para os concorrentes perderem os seus jogos. O campeonato está muito próximo ali. Por exemplo, se o Atlético vence 2 jogos, por exemplo, ele já chega ali na margem do G9. Né? Se ele vence 2 jogos seguidos, ele vai a 45 pontos ali e já fica próximo, já fica na primeira metade da tabela. Então, e se perde, entra na zona de rebaixamento. Então, na hora de botar uma superação e botar um coração, um algo a mais e buscar um resultado positivo de qualquer forma. Agora é jogar por uma bola e fazer um gol e tentar fechar a casinha para não perder, porque é muito importante para o Atlético não ser rebaixado, para a questão de financeira, questão de cotas, né? A diferença é muito grande da Série A para a Série B. A gente está vendo aí o Cruzeiro passando por isso, o Vasco passando por isso, são times grandes de torcida de massa que não conseguiram voltar. Então é muito complicado. Se cai, por exemplo, um Grêmio aí o ano que vem com o Atlético, e você tem Sport, são times tradicionais, é muito complicado um retorno. Então, assim, tem que se manter na Série A, porque o prejuízo é enorme se for rebaixado. E a chance de cair agora, ela está mais viva, está mais real do que nunca. Então é bom o Atlético ficar ligado, tem que se fazer uma reunião aí, a diretoria com os jogadores, e tentar achar um caminho para ver se consegue mudar esse panorama, que não vai ser fácil.